Queridos irmãos, boa noite a todos. Nesse instante, elevando nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, aos anjos de guarda, que nos acompanham nesse instante. Num primeiro momento agradecendo pela maravilhosa oportunidade de estarmos aqui, congregando, de tamanha luz, de amor e bondade. E na condição de pedintes que ainda somos, rogamos a Ti, ó Pai, que nos auxilie, nos ampare, nos inspire, hoje e sempre, para que possamos agir com indulgência, com coragem e fé, ante as vicissitudes por Ti colocadas em nosso caminho, em prol do nosso melhoramento. Que possamos enfrentar com resignação todas as adversidades, todas as provas e expiações colocadas em nosso caminho a todo instante. Gratos somos, ó Pai, por tudo que fazes por nossas vidas, pela tamanha misericórdia que tem conosco. Obrigado por tudo. E nesse instante, faremos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, Instruções dos Espíritos, cujo título é Nova Era, itens 9 e 10. Deus é único e Moisés, o Espírito que Deus enviou em missão para o fazer conhecer, não somente aos hebreus, mas ainda aos povos pagãos. O povo hebreu foi um instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação por Moisés e pelos profetas, e as vicissitudes desse povo eram destinadas a impressionar os olhos e fazer cair o véu que escondia a divindade aos homens. Os mandamentos de Deus, dados por Moisés, trazem o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia lhe limitavam o sentido, porque, postos em prática em toda a sua pureza, ela não teria sido então compreendida. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixaram de permanecer como o frontispício brilhante, como o farol que deveria iluminar a humanidade no caminho que haveria de percorrer. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento no qual se encontravam os povos que ela foi chamada a regenerar. Esses povos, semi-selvagens quanto ao aperfeiçoamento de sua alma, não teriam compreendido que se pode adorar a Deus de outro modo que pelos holocaustos, nem que se precisasse perdoar a um inimigo. Sua inteligência, notável do ponto de vista da matéria, e mesmo sob a das artes e das ciências, era muito atrasada em moralidade, e não se teriam convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes preciso uma representação semimaterial, tal qual lhe oferecia então a religião hebraica. Assim, os holocaustos falavam aos seus sentidos, enquanto que a ideia de Deus falava ao seu espírito. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura e mais sublime, a moral evangélico-cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo,
e criar entre todos os homens uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que deve transformar a terra e dela fazer uma morada para os espíritos superiores àqueles que a habitam hoje. É a lei do progresso, a qual a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca da qual Deus se serve para fazer alavancar a humanidade. São chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para cumprir os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo caminho que as ideias de liberdade percorrem e que delas eram percursos. Mas não é preciso crer que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não, elas têm necessidade, para atingir a maturidade, de abalos e de discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez fixada a atenção, a beleza e a santidade da moral impressionarão os espíritos, e eles se interessarão por uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e lhes abre as portas da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a arrematará. Um espírito israelita, Mulhouse, 1861. Um dia, Deus, na sua caridade inesgotável, permitiu ao homem ver a verdade dissipar as trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. Depois da luz viva, as trevas voltaram. O mundo, depois das alternativas de verdade e de obscuridade, perdeu-se de novo. Então, à semelhança dos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se põem a falar e a divertir-nos. O mundo foi abalado em suas bases. O raio estourará. Sede firmes. O Espiritismo é de ordem divina, uma vez que repousa sobre as próprias leis da natureza. E crede que tudo que é de ordem divina tem um objeto grande e útil. Vosso mundo se perdia, a ciência desenvolvida às expensas do que é de ordem moral, em tudo vos conduzindo ao bem-estar material, revertia em proveito do espírito das trevas. Vós o sabeis, cristãos, o coração e o amor devem caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo, após 18 séculos, e malgrado o sangue de tantos mártires, ainda não chegou. Cristãos, tornai ao Mestre que quer vos salvar. Tudo é fácil àquele que crê e que ama. O amor o enche de uma alegria inefável. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vô-lo dizem sempre. Curvai-vos sobre o sopro precursor da tempestade, a fim de não serdes derrubados. Quer dizer, preparai-vos e não vos assemelheis às virgens estouvadas que foram apanhadas de surpresa chegadas do esposo. A revolução que se prepara é antes moral que material. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, insuflam a fé, para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardentes, façais ouvir vossa voz, vossa humilde voz, porque vós sois o grão de areia
mas sem grãos de areia não haveria montanhas. Assim, pois que estas palavras, nós somos pequenos, não tenha mais sentido para vós. A cada um sua missão, a cada um seu trabalho. A formiga não constrói o edifício da sua república, e os animáculos imperceptíveis não erguem os continentes? A nova cruzada começou. Apóstolos da paz universal e não de uma guerra. São Bernardos modernos, olhai e marchai em frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Fénelon Portes, 1861. Bem, meus irmãos, nesses dois itens dessa passagem do Evangelho, nos contém uma síntese muito importante, muito interessante acerca da evolução da nossa humanidade a partir da vinda de Moisés. Neste período onde talvez tenhamos enfrentado o ápice da animalidade, do primitivismo do ser humano, Moisés veio incumbido dessa missão de estabelecer regras a fim de promover a moral, instalar a moral numa sociedade tão carente do cumprimento de leis, do respeito ao próximo. Refletindo sobre, nos faz entender que o amor, posteriormente demonstrado por Jesus, e somente então a sociedade teve uma demonstração real do sentido do amor, mas o amor, ele nunca virá antes do respeito. Toda relação humana, independente da condição consanguínea, independente do nosso vínculo nesta vida, ela depende de uma relação de respeito. Ou seja, não há amor onde antes não foi estabelecido o respeito. Então eu entendo, meus irmãos, que a moralidade na qual Moisés desenvolveu naquele período, na qual foi incumbido para trazer, cujo legado foi estabelecer regras a fim de instalar a moralidade, de fazer com que a questão da moralidade ela se fizesse presente, ela foi necessária para que o respeito fosse estabelecido, desenvolvido gradativamente. Mas o amor, ele só aconteceu a partir da vinda de Jesus. Jesus foi o nosso maior exemplo de ser humano, de espírito, de filho de Deus, e trouxe o verdadeiro significado do amor. Toda vez que nós tenhamos dúvidas sobre o que significa amor, nos espelhemos no exemplo de Jesus, nas suas práticas, nas suas reflexões, na sua vida, na sua obra. Pois ele viveu o verdadeiro significado de amor que para muitos, passados 2000 anos, encontramos ainda dificuldade em compreender e praticar na íntegra esse verdadeiro significado. Essa passagem então nos traz um apelo para essas questões, fazendo também referência à sequência através do Consolador Prometido, a vinda do Espiritismo, que foi um trabalho
sistemático e que está acontecendo, acredito que muito ainda há a ser revelado, ser descoberto, ser aceito e aprendido efetivamente a partir da codificação. Mas tudo isso em prol do entendimento do verdadeiro conceito do amor. O amor colocando o espírito em primeiro lugar. Então, meus irmãos, essa é a contribuição que eu posso dar para vocês, esperando que esse comentário, que esse texto maravilhoso possa nos servir de consolo, inspiração e fortalecimento, sobretudo nesse momento complicado, conturbado que estamos passando, mas com muita fé, muita gratidão, acreditando sempre em momentos melhores, seguimos fortes, resignados e alegres, fortalecidos ao máximo. Uma boa noite a todos, que possamos todos estar em paz, envolvidos no manto de luz, que os amigos possam nos envolver de fluidos de luz, de amor e gratidão, hoje e sempre. E que assim seja.